Sejam bem-vindos para mais do Positive Sua Mente comigo, Juliano Mila, nesse espaço que nós temos aqui de reflexão. Um momento que você tira no seu dia para assistir um vídeo e refletir sobre a vida. E reflexão é importante, porque reflexão gera mudança. E sem mudança a gente não consegue se adaptar no mundo que está constantemente mudando. Sem mudança a gente não consegue se sentir feliz e capaz. Então a reflexão, espaço de reflexão, leituras, cursos, vídeos que gerem reflexão na gente, são muito importantes. Então esse espaço aqui, mais do que qualquer coisa, do que passar conhecimento, é um espaço que eu gosto de cultivar de diálogo aberto, gratuito e livre, de reflexão. Então, aguardo seus comentários nesse vídeo, podem me mandar mensagem, me acompanham nas mídias sociais, que eu crio esses espaços de reflexão no Instagram, LinkedIn e outras plataformas de mídias sociais. Eu queria falar com vocês hoje sobre algo que eu venho estudando bastante nos últimos anos. Na verdade, não é nem estudando, acho que é mais observando. O nosso inconsciente. Freud falou sobre o inconsciente bastante. Quando você estuda algumas práticas de meditação, budismo, hinduísmo e outras delas, ou seja, em abordagens espirituais, se fala muito sobre o inconsciente. Cientistas, psicólogos, psiquiatras falam sobre como o nosso inconsciente modula muitas vezes o nosso comportamento. Os neurocientistas nos últimos 10, 15 anos, desde 1990 para cá, com uma facilidade de entender um pouco mais como o cérebro funciona, mostrando que o nosso cérebro opera em duas velocidades. A velocidade que está me escutando e me vendo, que é 400 milésimos por segundo. Dr. Srinivas Pillai, do livro Livre para Viver e Life Unlocked em inglês, ele fala muito sobre esse cérebro inconsciente. E o inconsciente é aquele que está acontecendo dentro da sua cabeça, dentro da minha agora, nesse momento, numa velocidade de 30 a 40 milésimos de segundo, ou seja, muito mais rápido. É um cérebro que a gente não acompanha com esse nosso cérebro consciente, mas ele é tão real quanto o nosso cérebro consciente. É como se estivessem duas pessoas dentro de mim. Uma que está vivenciando esse mundo a 400 milésimos de segundo, e outra que está sendo impactada e observando esse mesmo mundo numa velocidade de 40 milésimos por segundo, ou seja, 10 vezes mais rápido, um fast forward. Então o meu cérebro consciente vai pegar algumas coisas desse ambiente, mas o meu inconsciente pega outras informações desse ambiente. Ele vê o mundo sobre outros olhos. E esse inconsciente, talvez ele tenha muito mais poder sobre a nossa vida do que o nosso consciente. Talvez a gente seja levado por essa maré do nosso inconsciente no dia a dia. Talvez as nossas escolhas conscientes estejam muito mais baseadas nesse inconsciente do que a gente pode imaginar. É como se a gente tivesse esse mundo invisível, mas um mundo muito real dentro da gente. Freud aborda um pouco esse tema, bastante esse tema do inconsciente. Inclusive, o Freud, para quem estuda um pouco de hipnose, ele usava a hipnose no começo da sua prática, ele foi uma das pessoas que falou bastante sobre hipnose. Eu não mexo com hipnose, mas mexo com meditação. E dentro da meditação tem um espaço de visualização, tem um espaço onde a gente primeiro se acalma, tranquiliza o nosso consciente ele se abre, e ali existe uma ponte de conexão com o nosso inconsciente. Eu vejo isso muito claro na meditação. Se existe uma prática que consegue colocar o nosso cérebro consciente em contato com o nosso inconsciente, é a meditação. E tá aí o poder dela. Porque a meditação, ela não serve apenas para acalmar e reduzir a ansiedade, que ela é muito conhecida por aí, mindfulness e por aí vai, né? A meditação, a que eu aplico também, ela serve como esse momento de trazer o consciente para acalmá-lo e abrir um espaço de conexão entre consciente e inconsciente, como se fosse o rio Amazonas, encontrando com outros rios, desaguando ali no mar, esse contato da água doce com a água salgada, esses dois mundos se encontrando, né? O consciente e o inconsciente. E uma das práticas que eu percebo na minha meditação é que eu levo alguns clientes para um momento de extremo silêncio, tranquilidade consciente, e a gente entra em contato com o nosso inconsciente. E naquele lugar, que é esse ponto de conexão, que é um momento de muita paz, a gente pode conversar com o nosso inconsciente, talvez, com imagens. Então, é muito comum na minha prática, com atletas de alta performance, assim como eu trabalho com empresários, mas o exemplo que eu vou dar para vocês é com atletas de alta performance. Então, eu tinha um atleta do vôlei que estava com um movimento muito aberto do bloqueio, e as bolas passavam entre
entre os braços dele. E por mais que treinasse de uma forma consciente ali na quadra, com o técnico não resolvia. Então em meditação, quando a gente se acalma, a gente projeta imagens dele fechando o braço, dele conseguindo bloquear com os braços fechados. Meditação. E a gente vê nas semanas seguintes esse movimento se fechando, porque é o cérebro inconsciente que faz o movimento acontecer. O cérebro inconsciente que faz o nosso batimento cardíaco acontecer. É o cérebro inconsciente que mexe com as nossas entranhas, né, com o nosso intestino. Um cérebro inconsciente ansioso vai criar doenças no corpo físico. Então, como é que você acalma esse cérebro inconsciente? Como é que você interfere nesse cérebro inconsciente, que eu acho fascinante? E a meditação, para mim, é uma das ferramentas mais poderosas de intervenção nesse inconsciente. De você talvez conseguir mudar algumas coisas. O que eu percebo é que o nosso inconsciente, ele é muito vulnerável a momentos intensos de dramas que nós vivemos. E durante a nossa vida, a gente tem momentos mais dramáticos, que são sempre associados à perda de alguma coisa, né? Então, a perda de um parente, a perda de um emprego, a perda de um terremoto que faz você perder tudo que você tem, você está dentro de um lar, se você é uma criança com pais abusivos, um espancamento. A gente vive dramas e traumas durante toda a nossa vida. Alguns mais pontuais, eles não acontecem muitas vezes todos os dias, mas eles pontuam, e não necessariamente precisa ser uma coisa como um terremoto, pais abusivos, podem ser coisas que dentro daquela psique ali faz sentido para ela, para ser uma coisa que desconstrói. Quando esse inconsciente, ele se encontra numa situação muito intensa, na minha visão, ele se sente abalado, ele se sente ameaçado, ele vai se reorganizar para evitar que isso aconteça de novo, ou para te deixar longe daquela situação novamente. E ele vai se organizar. E ele se organiza como se estivesse chacoalhando, ele vai se organizar num novo, aquele cubo mágico, num novo setup. Que eu diria que eu daria o nome de mapas. Ele cria um novo mapa. Ele vai criar um novo mapa, e aquele mapa vai ficar sustentado até que o próximo drama aconteça. É como se nós fôssemos um cérebro consciente, mas vivendo em cima e sentados em cima de um cérebro inconsciente que manda na nossa vida. Um cérebro inconsciente cheio de mapas que foram moldados no decorrer do tempo e que vão levando a gente dali para frente. Por isso que é muito comum, eu vejo isso na minha prática constantemente, você encontrar pessoas presas em ciclos. Elas tiveram uma infância dentro de uma realidade ali com a família, aí elas vão para a vida adulta, já saem daquela família, mas elas levam aqueles mapas com elas. Então elas vão criar relacionamentos com as esposas ou maridos muito semelhantes à dinâmica familiar. E se elas se separam, vão para o próximo relacionamento, elas vão trazer aquela dinâmica, elas não conseguem ter... Elas vão constantemente revivendo os mesmos dramas por causa desses mapas. Então isso que o vídeo de hoje é para você ganhar consciência de que o seu inconsciente é muito mais poderoso do que você pode imaginar. A forma como ele é formatado durante os problemas que você enfrentou na sua vida. E como ele opera e manda no seu corpo, manda na sua vida mais do que você pode imaginar. E as saídas para isso, se existem saídas para a gente melhorar um pouco esses mapas, psicoterapia, encontrar psicólogos, lidar com os traumas do passado, rever esses mapas e essas conclusões que foram tiradas, conscientes e inconscientes. A meditação, que permite com que você entre em contato com esse inconsciente e projete novas imagens, novas possibilidades. Mas ainda não é nada científico, como a meditação, por exemplo, consegue impactar esse inconsciente, qual a limitação dela. O quanto, por exemplo, a gente consegue alterar esse inconsciente em meditação. Como eu disse, o inconsciente ele é alterado através de dramas, mas através da meditação também eu vejo, pelo menos na minha prática, com os meus clientes, a gente conseguindo mudar um pouco, lançar uma luz para esse inconsciente, falar com ele através de imagens e de um silêncio absoluto. É como se o nosso cérebro inconsciente ele não falasse em palavras, né? Ele fala com imagem, com sensações, ele não tem essa conexão. Eu acho que foi a doutora Srinivas Pillai ou Andrew Newberg que fala que o nosso cérebro inconsciente, né, a parte neurológica do nosso cérebro que cuida desse cérebro inconsciente, ela não tem conexões com o cérebro consciente através de palavras, os centros de palavras, é mais de imagens. Talvez seja por isso
que a meditação profunda, com esse aquietamento do consciente, você abre uma ponte de comunicação com o inconsciente, onde você consegue projetar imagens que começam a alterar um pouco esse inconsciente, consequentemente, o seu dia a dia, a sua vida. Uma vida fluida, uma vida feliz, uma vida com qualidade de vida, não tem como a gente ignorar o nosso inconsciente. Eu digo que ele é 2/3 de quem nós somos. Trabalhar só com consciente, 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 não é o suficiente para que você opere essa vida de uma forma mais plena, mais presente, mais inteiro. Você precisa também englobar o seu inconsciente.